E recentemente nós tivemos o lançamento do filme Late Night with the Devil, filme que conta a história de um apresentador de talk show dos anos 70, que durante um especial de Halloween decide trazer algumas atrações que são supostamente paranormais para fazer parte do programa. No entanto, ele não sabia que junto com essas atrações ele também estava convidando o capeta para fazer parte do show. E assim, eu gostei bastante do filme, achei muito divertido, achei belíssimamente dirigido, a recriação da época dos anos 70 e tal é muito bem feita, as atuações são ótimas também, principalmente do protagonista, que é o ator David Dastmalchian. Mas se você estiver buscando algo que realmente vai se assustar, esse filme não é muito por essa vibe. Ele possui mais um tom de terror que mistura um pouco de comédia e cheio de sustos. E apesar da ótima recriação de época e também a ideia de que isso é um programa que realmente aconteceu e está sendo mostrado como se fosse um documentário contando os eventos daquela noite, algumas cenas me tiraram um pouco dessa ideia, principalmente quando elas envolvem efeitos especiais, com computação gráfica e tal. Ou seja, misturar a computação gráfica de hoje com a ideia da estética dos anos 70 não combina. Mas é um ótimo filme e muito divertido e vale muito a pena para quem quiser assistir. No entanto, foi vendo coisas sobre esse filme que eu acabei esbarrando em outra produção que aconteceu na década de 90 chamada Ghostwatch. Um filme que eu nunca tinha ouvido falar, mas que também trata-se dessa ideia de um falso documentário mostrando eventos sobrenaturais em uma casa, com uma equipe de TV que entra no lugar para passar uma noite lá e ver se realmente o capitão ou algum espírito está realmente morando nessa residência. Isso muito antes de outras produções, como por exemplo A Bruxa de Blair, que tinha essa mesma pegada de documentário com pessoas reais em uma situação absurda e assustadora. Então, no Halloween de 1992, o canal de televisão inglês BBC quis meio que fazer uma produção surpresa para os telespectadores para celebrar essa data. Na verdade é que, sem muitos avisos, foi anunciado que um programa chamado Ghostwatch iria passar nessa data, sendo apresentado por apresentadores reais, da vida real mesmo, que o público geral já conhecia, como por exemplo o apresentador Michael Parkinson, que era uma espécie de Cid Moreira lá para eles. The program you're about to watch is a unique live investigation of the supernatural. It contains material which some viewers may find to be disturbing. Além da jornalista Sarah Green, que seria a pessoa fazendo a reportagem no local da casa mesmo, e o marido dela na vida real, que era o Mike Smith, que ficaria no estúdio recebendo ligações de telespectadores durante o show. E a ideia era essa, o programa seria sobre essa equipe de TV que ficaria em uma casa que teoricamente era assombrada, onde morava uma família que recentemente estava relatando diversos eventos sobrenaturais, meio que poltergeist. Essa família era constituída pela mãe, que era Pamela Early, e suas duas filhas, que era a mais velha Suzanne e a mais nova Kim. E o relato delas é que o fantasma aparecia de noite no quarto das meninas e fazia tudo que um poltergeist normal faz. Mexer nos móveis, explodir luzes, o habitual do trabalho de um poltergeist. E segundo as duas meninas, esse fantasma tinha até nome que elas mesmas deram para ele, que era Sr. Pipes, ou seja, Sr. Canos, porque ele fazia muitos barulhos nos canos da casa. Ou seja, sempre se ouvia muitos barulhos dentro das paredes do lugar. Então a equipe do programa Ghostwatch fez um acordo com a família de passar uma noite lá com eles para ver se eles conseguiam reportar algum encontro sobrenatural. Então ficou lá a repórter Sarah, alguns cameramans da equipe dela, outro repórter que era o Craig Charles, que ficava fora da casa entrevistando as pessoas da vizinhança, falando sobre os eventos ali, enquanto no estúdio ficava o Michael Parkinson com a doutora Lynn Pascoe, que era uma especialista nesses casos sobrenaturais e já vinha acompanhando o caso da família recentemente, incluindo fazendo exames com as meninas para ver o que elas reportavam. Além do marido da Sarah lá, o Mike Smith, que recebia as ligações dos telespectadores e passava para o Michael Parkinson para eles conversarem talvez sobre outros eventos sobrenaturais ou se sobre alguém tinha visto alguma coisa interessante no programa, nas gravações da casa, enfim. E assim, toda a ideia é executada realmente como se aquilo fosse um evento real de um programa. Então, todos esses personagens, que são no caso pessoas reais, realmente agem como se estivessem fazendo uma reportagem na casa ali da mãe Pamela Early.
Inclusive a mãe e as filhas são atrizes, mas elas interpretam como se fossem pessoas do mundo real mesmo, que estão ali e existem de fato. E o mais legal que eu achei de Ghostwatch é que o programa já te pega logo de início por essa fidelidade ao realismo. Então é realmente como se fosse um programa de Halloween que você assiste ali para ver se vai acontecer alguma coisa na casa, e com toda a irreverência dos apresentadores, que no caso não estão levando muito a sério todo o caso e estão tentando manter o bom humor para que as coisas saiam bem durante a noite. Então você tem a repórter Sarah ali sendo super gentil com as meninas, fazendo jogos com elas para passar a noite. Tem o Craig Jones que tá lá fora entrevistando os vizinhos que obviamente estão super curiosos para ver o que vai acontecer na casa. E aí ele é todo palhação, pegando ali os relatos das pessoas, fazendo piada de tudo. O próprio Michael Parkinson no estúdio tá sempre levando tudo na maior leveza, como se nada daquilo fosse real. Então toda vez que ele recebe uma ligação de um telespectador que tem algum relato parecido, ou que diz que viu alguma coisa nas gravações da casa que estão sendo feitas ao vivo, ele sempre dá aquela risadinha meio de snob, tipo, tá bom, ok. E a única pessoa que tá realmente levando a sério ali o caso é a doutora Lynn, que já acompanhou, né, as meninas e a família por muito tempo, e a própria família dentro da casa. Para completar, o Michael Parkinson ainda tem uma espécie de doutor cético que entra às vezes ao vivo de outro estúdio, só para debater o que realmente eles viram na casa, se foi alguma aparição, se foi algum som estranho, e dá uma explicação realista ou cética para desmentir a coisa toda. E é isso, o filme vai passando como se realmente fosse um programa de TV real, sempre cortando ou pro estúdio, ou de volta para casa, ou lá fora com o Craig Jones entrevistando as pessoas, e tudo vai sendo levado como a maior diversão de Halloween. Só que é claro que as coisas vão começando a ficar um pouco sombrias pouco a pouco. E realmente é pouco a pouco mesmo. Esse filme é o que a gente chama de slow burn. Aquele tipo de filme que vai construindo a narrativa bem lentamente, usando os elementos bem pontualmente. Então, por exemplo, você tem essas ligações que o estúdio recebe dos telespectadores, e sempre tem alguém que conta alguma história pessoal de espírito, ou alguma coisa que eles conhecem talvez da casa, e pouco a pouco isso vai montando uma espécie de mitologia ao redor do personagem fantasma que realmente assombra esse lugar. Eu não vou contar muito sobre ele, porque eu acho que se você quiser assistir, vale mais a pena ir descobrindo durante a narrativa. Mas a ideia é que não tem jump scares ou coisas muito assustadoras na primeira hora de filme inteira. O filme tem 1h30, é bem rápido, mas eu acho que os primeiros 50 minutos, pelo menos, a coisa vai acontecendo bem casualmente, sem muitas coisas sinistras, a não ser alguns relatos de vizinhos ou dos telespectadores. E aí acontecem algumas coisas bem pontuais, o filme vai jogando algumas imagens estranhas ali que aparecem bem rápido. Então se você não estiver prestando atenção, você acaba não vendo. Tipo, aparições bem rápidas e sem muito alarde, para que sejam exatamente isso, aparições e não sustos. Então, você tem que ser meio ninja nessa primeira hora de filme para pegar essas aparições. Mas tem várias delas e é muito legal você ficar procurando. Daí, pouco a pouco, as coisas começam a ficar um pouco mais sinistras, com alguns comportamentos estranhos, principalmente da filha mais velha, que é a Suzanne. Porque ela é a que mais sofre com esses eventos sobrenaturais na casa. Inclusive, já tendo aparecido com várias marcas pelo corpo, supostamente inflitas pelo fantasma da casa. E é lá pela 1h mesmo de filme que o bicho começa a pegar, com várias coisas bizarras acontecendo ali pelo lugar que fogem do controle da produção. De novo, eu não vou contar muito sobre, mas até eu fiquei meio tenso, porque durante essa primeira hora de filme que é mais casual, você meio que vai se relacionando ali com os personagens. É uma primeira hora um pouco mais lenta, mas é extremamente essencial e bem divertida do filme, porque você como espectador fica esperando realmente para ver até o final o que vai acontecer, se vai ter alguma coisa na casa mesmo. É o que aconteceria se fosse um programa real de TV. E aí, quando essas coisas realmente acontecem, meu amigo, pode ter certeza que acontecem mesmo. Inclusive realizadas da melhor maneira, na minha opinião, que é sem efeitos especiais de computação gráfica nem nada. Aí é usado efeitos práticos mesmo, e também esses efeitos de câmera antiga que, por estar sendo usadas por cameramans, acaba não pegando alguma coisa que você quer ver em cheio. Então você vai vendo algumas imagens nesse final que ficam meio tipo, meu Deus, será que eu vi isso mesmo? E assim, geralmente eu não tenho medo desse tipo de filme de fantasma ou demônio, eu adoro, aliás. Só que nesse aqui eu até fiquei um pouco tenso mesmo, com a cara grudada na TV para ver o que ia acontecer, porque
É aquele tipo de coisa que, por exemplo, uma pessoa desaparece e aí todas as câmeras da casa vão mostrando os cômodos vazios e você vai ficando cada vez mais agoniado de pensar, ué, cadê essa pessoa, meu Deus? Sabe quando seu gato desaparece da casa e você fica horas procurando, de repente você começa a pensar que alguma coisa muito ruim aconteceu? É tipo isso. Só que fora esse filme ser genial, e eu adorei, já vou dizendo logo de cara que eu acho sensacional, vale muito a pena assistir, a história por trás dos bastidores dele é ainda mais fascinante. Porque a produção não foi exatamente anunciada de maneira muito grande que ia ser passada no dia do Halloween. Então, a maioria das pessoas em 1992 que sintonizaram no canal nessa data acabaram achando que aquilo era um programa de verdade, ainda mais tendo o Michael Parkinson e outros apresentadores que eram apresentadores de verdade. Na verdade, essa produção foi anunciada como uma obra de ficção em revistas ou algo do tipo antes, mas não no próprio canal. Então, no melhor estilo Guerra dos Mundos de H.G. Wells, que foi anunciado no rádio como um evento real pelo narrador Orson Welles, e todo mundo acreditou que era verdade, e se criou um caos real em várias casas, a mesma coisa aconteceu aqui. Centenas de famílias sentaram para assistir esse especial de Halloween e acharam que era verdade. Então, quando o bicho começa a pegar lá pro final, imagina o terror que aconteceu nas casas de todas essas famílias que tinham crianças, inclusive, assistindo o programa. Porque tem que se levar em conta que, como era a década de 90, ninguém tinha acesso à informação na ponta dos dedos como temos hoje com celular, Twitter, todas as redes sociais. Sem falar que com a avalanche de reality shows que a gente tem hoje, ninguém acreditaria que isso são eventos reais. Só que na época não tinha nada disso. Inclusive, esse falso documentário em específico, Ghost Watch, foi meio que precursor nessa ideia toda. Então, durante a apresentação do programa na data, pessoas reais ligavam mesmo no canal da BBC para perguntar sobre o programa ou para falar seus relatos, e as pessoas que estavam assistindo em casa simplesmente estavam levando a coisa a sério. Então, de novo, centenas de pessoas cagaram nas calças no final do programa. O negócio deu uma polêmica tão grande que o canal BBC recebeu diversos processos depois de vários telespectadores alegando como essa farsa toda afetou eles nessa noite e deixou alguns traumatizados. E nesse meio todo de processos houveram alguns casos bem engraçados, como uma mulher que queria ser indenizada pelas calças do marido que foram sujas, digamos assim, durante a exibição do programa. Mas também houveram casos bem trágicos, como o do rapaz chamado Martin Dandan, que infelizmente foi diagnosticado com uma idade mental de 13 anos, e após assistir o programa ele ficou tão traumatizado com a coisa toda, principalmente porque ele alegou que na casa dele também haviam esses barulhos pelos canos da casa, que ele acabou tirando a própria vida algumas semanas depois. Então assim, o negócio foi sério mesmo. Tanto que a própria BBC nunca mais passou Ghost Watch em sua programação. Só anos depois, décadas na verdade, que o filme foi lançado de novo em DVD e hoje em dia deve estar disponível em muitos poucos lugares. Eu, por exemplo, tive que cavucar na internet para achar uma versão na íntegra e acabei achando sem legendas. Então assim, se você quiser assistir, existe na internet, mas tem que dar uma procurada e dificilmente vai ter com legendas. Mas assim, apesar dessas polêmicas e casos trágicos, nada tira o fato de ser uma produção bem ousada para a época e muito bem feita, muito bem construída em sua narrativa. Apesar de ser essa ideia de falso documentário e tal, todo o roteiro trabalha muito bem os elementos para ir construindo toda a tensão pouco a pouco, mas sempre instigando o público a querer ver mais e querer saber o que vai acontecer até o final. O que não difere em nada de as pessoas assistirem reality shows hoje em dia. Todo mundo assiste meio que querendo passar pela experiência das pessoas que estão ali de verdade e querem saber o que vai acontecer no final. Então, de novo, eu adorei, acho que vale muito a pena. Dificilmente ele vai ter o efeito que ele teve na época, é óbvio. Para isso, nossa mente tem que ter um poder de contextualização ali do que era a tecnologia da época para realmente embarcar na história. Então, dificilmente vai deixar você traumatizado como deixou muita gente na década de 90, mas vale muito a pena pela experiência. E você, já assistiu Ghost Watch? O que achou? Coloca aqui nos comentários. E que outros documentários você conhece que são legais também de dar uma checada? Coloca aqui também. Se você está gostando do nosso conteúdo de Trashando com Gus, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para mais filmes no futuro que a gente possa trashar juntos, ok? E eu vou ficando por aqui. Muito obrigado, até a próxima trecheira e tchau, tchau!